aqui que estão lá nos raminhos. Aproveito essa deixa para falar. Talvez você conhece alguém que gostaria de vir no grupo, mas fala, é que eu tenho a criança pequena. Tem os raminhos. É o Ministério Infantil. As tias fazem um grupo de oração lá para as crianças. Então, não tem desculpa. Se tem criança, é bom que traga, que a criança, às vezes, é o que anima a mãe a vir também no grupo de oração, ou o pai, nesse caso. Muito bem. Quem trouxe a Bíblia, diga eu. Ó, bastante, hein? Eu dou uma dica. Eu não sou contra a Bíblia no celular, no computador, eu não sou contra. Mas é que às vezes eu estou lá no celular vendo uma coisa importante. Aí desce uma notificaçãozinha de promoção da Shein, do iFood, do Zé Delivery, de quem mais quer que seja. Baixa a notificação, já era, você esqueceu o que estava fazendo. A Bíblia no papel não tem notificações. Só Deus que vai notificando você. Opa, isso aqui é importante. Ó, presta atenção nisso aqui que é mais importante. Então a Bíblia e também essa Bíblia aqui não acaba a bateria. Às vezes o celular acaba a bateria. Então Deus está sempre pronto a falar com você através da palavra. E como eu escuto há 33 anos, que desde quando eu participo desse grupo, né, de nascido assim, né, meu pai e minha mãe que estão ali, né, eles já me traziam, aí eu dormia na capa do teclado. Como eu escuto há 33 anos, se você vem para o grupo de oração, traga a sua Bíblia. Não vou perguntar quem escuta isso há mais tempo, porque eu vou entregar a idade de muita gente. Mas traga a sua Bíblia. Nós nunca vamos cansar de dizer isso. E se você não tem uma Bíblia, peça ajuda dos servos. A gente ajuda a comprar uma. Se a falta for dinheiro, a gente ajuda a comprar. Se você só não sabe onde vende, a gente te indica onde comprar. Amém? Então pegue a sua Bíblia aí. Abre lá na carta de São Tiago, capítulo 3. Está lá no finalzinho. Sempre quando você ouvir uma carta ou uma epístola, vai ser lá para o final. Vai ser sempre depois de Atos dos Apóstolos. Então é da metade para o final. Lá para o finalzinho já, da Bíblia. E é uma carta bem pequenininha. Se você folhear um pouquinho mais rápido, você passa e nem vai ver ela. Eu vou abrir a minha aqui. Capítulo 3. Nós vamos ler a partir do A partir do 1 a gente vai ler. Capítulo 3, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Quase a mesma quantidade que gritou, que trouxe a Bíblia. Hoje nós vamos falar da sabedoria que vem de Deus. A partir do 1. São Tiago, capítulo 3, versículo 1. Antes de ler a palavra, vamos fazer uma oração. Põe a mão sobre os seus ouvidos. Repete comigo. Espírito Santo, abra meus ouvidos, para que o Senhor quer falar nesta noite. Livre-me das distrações. Coloque a mão sobre o coração. Espírito Santo, inflama meu coração. Abre espaço para o que o Senhor quer falar nesta noite comigo. Amém. Às vezes a gente não sabe como rezar. É simples assim. Senhor, eu não estou ouvindo. Senhor, eu não estou entendendo. Espírito Santo, me dá o entendimento. Amém. É uma oração. Simples assim e direta. Então vamos lá. Tiago, capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não haja muitos entre vós a se arvorar em mestres. Sabeis que seremos julgados mais severamente, porque todos nós caímos em muitos pontos.
Se alguém não cair por palavra, este é um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Quando pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, governamos também todo o seu corpo. Vede também os navios, por grandes que sejam, e embora agitados por ventos impetuosos, são governados com um pequeno leme à vontade do piloto. Assim também a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas. Considerai como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. Também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o nosso corpo. E sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso da nossa vida. Todas as espécies de feras selvagens, de aves, de répteis, de peixes do mar, se domam e têm sido domadas pela espécie humana. A língua, porém, nenhum homem a pode domar. É um mal irrequieto, cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor, nosso Pai, e com elas amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem a bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, que assim sejais. Porventura, lança uma fonte por uma mesma bica água doce e água amargosa? Acaso, meus irmãos, pode a figueira dar azeitonas, ou a videira dar figos? Do mesmo modo, a fonte de água salobra não pode dar água doce. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre com um bom proceder as suas obras repassadas de doçura e de sabedoria. Mas, se tendes no coração um ciúme amargo e gosto pelas contendas, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é uma sabedoria terrena, humana, diabólica. Onde houver ciúme e contenda, ali há também perturbação e toda espécie de vícios. A sabedoria, porém, que vem de cima, é primeiramente pura, depois pacífica, condescendente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade nem fingimento. O fruto da justiça semeia-se na paz, para aqueles que praticam a paz. Palavra do Senhor. Nós lemos um capítulo inteiro de São Tiago. Ele não é grande, tem só 18 versículos. Mas a primeira coisa que eu quero fazer notar é que São Tiago fala na lata. Não tem parábolas, ai meu Deus, eu vou precisar de 2 padres, um bispo e o papa para conseguir me explicar para eu entender essas palavras. Não. São Tiago fala as palavras assim, ó, tá, direta. Não tem conversa, é assim, ó, diretão. É igual quando Jesus falava assim, né, quem tem ouvidos ouça. Ou seja, ele estava querendo dizer, ó, não tem como não entender, porque é uma coisa direta. Então, esse trecho da carta de São Tiago fica muito claro, autoexplicativo, né, que a gente chama, autoexplicativo. Mas a gente vai destrinchar elas em alguns pontos e descobrir onde está a sabedoria de Deus e como nós podemos buscá-la. Antes de continuar, pensa agora aí no seu interior, talvez hoje, talvez essa semana já aconteceu. Se você tomou alguma decisão ou agiu com base na aparência, no orgulho ou na emoção do momento, no impulso. Só depois pensou, nossa, se eu tivesse pensado mais um pouco, antes de soltar aquela palavra, como diz São Tiago, na língua, ou se eu tivesse deixado de preguiça e feito o que eu tinha que fazer, se eu tivesse agido com sabedoria. Essa semana comigo já aconteceu. Eu parei para pensar na hora que eu estava meditando, preparando, comigo aconteceu.
Se eu tivesse agido no momento que era preciso, se eu não tivesse adiado, ou se eu tivesse me calado. Esses momentos, onde a gente só percebe depois, eles são cruciais. É nesse momento que o Espírito Santo dá aquela cutucadinha e fala assim, cala a boca, não fala não. Aí a gente vai e fala. Então, o Espírito Santo, ele nos dá um pouco mais de sensibilidade para perceber assim, não vou falar agora não. Não, vou ficar quieto. Ou vou falar agora, vou agir agora. Não vou deixar para depois. Por isso que a gente pede tanto o Espírito Santo. Eu estava lá preparando uma artezinha para postar nas redes sociais e tal. Eu e o Rafa que fazemos isso juntos. E aí procurando nas fotos que ele vai tirando durante o grupo, né? Não sei o quê. Aí tem uns assim, aí tem uns assim, aí tem uma galera chorando. Aí olhando assim, falei, nossa, os gestos se repetem, né? Levanta a mão, fecha os olhos ou põe a mão no coração. Aí eu parei para pensar, por que esse gesto? Porque esse gesto vai ser repetido em praticamente todos os grupos de oração onde a gente for, ou eventos onde a gente estiver, ou às vezes mesmo na missa, quando o ministério toca uma música ali certeira com a homilia do padre, ele fala, fecha seus olhos aí, medita na sua vida, põe a mão no coração. Porque nós vivemos num mundo barulhento, tudo é rápido. Não, eu estou na correria. Você fala, tá, você está na correria para quê? Não sei, mas eu estou na correria porque eu tenho que estar na correria. Passou, nem viu o que tinha que ver, porque estava na correria. Ah, tinha uma coisa importante, deixou de lado. Ah, eu estava na correria. Então, quando a gente propõe esses momentos no grupo, ou você mesmo pode propor lá na sua casa, no seu trabalho, seja no seu ambiente onde você estiver, essa paradinha, né, vou fechar os olhos e pôr a mão no coração, é para que o nosso externo transmita para o nosso interno que tem que dar uma parada. Tipo, falar assim, ó, calma. Para que correr agora? Calma. E parece que é uma coisa, como eu posso dizer, subjetiva, né? Ah, o Espírito Santo. Ah, Deus é o Pai, né? Jesus é o Filho, se encarnou, morreu na cruz. Mas o Espírito Santo é uma energia. Alguns falam, é uma energia, é uma força. Não, é uma pessoa. Assim como a Jo, não lembro se foi a Sheila ou foi a Jo que falou. O Espírito Santo é uma pessoa, com uma pessoa a gente se relaciona. Só que como ele não é visível, então às vezes como a gente não está vendo fisicamente o Espírito Santo, na correria a gente deixa ele de lado. Ah não, aí quando chega aqui no grupo, vamos pedir o Espírito Santo. Aí você fala assim, pô, eu não tenho relação nenhuma com o Espírito Santo. O que será que é o Espírito Santo? Né? Do que será? Mas ele vai vir da onde? Então, é necessário que a gente tenha momentos onde a gente para um pouco, faz um silênciozinho, e aí sim fala, vem Espírito Santo. E aí você reza, você pede a Deus, se você está com alguma necessidade, você agradece. Mas essa parada é necessário para que a nossa alma se ligue com Deus. A gente vai ver aqui mais para frente por que é tão necessária essa parada. Bom, se você ler de novo esse trecho em casa, é quase desnecessário falar como é perigosa a nossa língua, né? Tem programas que diariamente, num horário fixo ali, vivem de fazer fofoca. Léo Dias, né? Léo Dias é o da fofoca? Léo Dias. Eu sei que ok. Nelson Rubens lá, tal, não sei o quê. Outro dia, acho que, não sei se era padaria, onde que eu estava escrito assim, o Nelson Rubens lá falando e a legendinha embaixo. Eu não lembro o famoso que era, sei lá, Ronaldinho Gaúcho comprou um jatinho e não falou para ninguém. Eu falei, ele tem que falar para quem comprou o jatinho? Deixa o cara, deixa a vida do cara. Hoje em dia está pior ainda, porque antes as fofocas aconteciam na TV. E tem gente que vive de olhar
o que está acontecendo na vida de outra pessoa. E você fala, poxa vida, gente, cheio de louça para lavar em casa, lá que a minha esposa não conseguiu, eu vou ficar me preocupando com fofoca? Tem um monte de coisa para fazer. Por que eu falei tudo isso? O perigo da língua. Assistir fofocalizando, é fofocalizando, né? É pecado? Não sei. Depende, se ele está te roubando de outras coisas, se você não tem tempo para rezar, mas tem tempo para assistir fofocalizando, vai ser pecado, depende de como está a sua vida. Mas quando eu falo da vida do outro, 98% das vezes vai ser pecado. Porque talvez 2% ou menos, você rezou pela pessoa, vendo que ela tinha um problema, vendo que era verdade. Isso considerando que a pessoa estava num problema, ou, não sei, às vezes ela tem um problema público, alcoolismo. Aí você está falando, porque você viu que ela passou bêbada na rua, aí você começou a falar dela, só que você nem rezou por ela antes, você nem procurou ver se ela queria ajuda. Por isso que eu falei, 98% das vezes, quando a gente usa a nossa língua para falar da vida dos outros, vai ser pecado. Muitas das vezes. Esse é o perigo da língua. E assim como ele fala aqui, no 13, quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre com bom proceder as suas obras repassadas de doçura e de sabedoria. Mas se tendes no coração um ciúme amargo e gosto pelas contendas, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas uma sabedoria terrena, humana, diabólica. Ele fala, se tendes no coração ciúme amargo e gosto pelas contendas, ou seja, quando a gente fala, quando a gente usa a nossa língua para o mal, é porque o nosso coração já estava com esse mal, já estava aqui. Afinal, Jesus mesmo fala em Mateus 15, 11, ouvi e compreendei, não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai dele. Eis o que mancha o homem, ou seja, como diz o ditado, eu não sei se é da Bíblia, mas é o ditado, a boca fala do que o coração está cheio. Então aqui, São Tiago nos alarma para o sintoma, não é sintoma. A doença, isso, a doença, usar a nossa língua para o mal. Mas falei errado. O sintoma é a gente falar mal, mas a doença é o coração. Assim como a febre é o sintoma de uma infecção que está no seu corpo. É a mesma coisa. Então, se você analisar a sua vida aí, e depois ler aqui em São Tiago que você está falando mal dos outros, é porque o seu coração está com ciúmes, tentando criar contendas, e como ele disse, é um lugar de perturbação e onde nascem os vícios. O negócio é brabo mesmo. Quando o nosso coração está assim, a gente usa a língua e fala mal dos outros. E também, onde isso se encaixa com a sabedoria? Dependendo do que a gente escuta a pessoa falar, a gente fala, nossa, que inteligente. Não, esse cara é sabido. Rapaz, ele estudou, ele sabe do que está dizendo. Quando o nosso coração está em Deus, a nossa língua não vai causar o mal. Ela vai louvar o Senhor. E Ele nos alerta. Não é porque nós servos, ou até mesmo os padres e bispos, a mesma boca que louva a Deus, pode amaldiçoar o irmão. É um risco que todo mundo está sujeito. Então, quando a nossa língua está estragada, é o reflexo que o nosso interior está estragado também. Convido a você agora a fechar um pouco seus olhos.
Eu não quis falar tudo isso para depreciar você, para você olhar e falar, nossa, eu sou um nada mesmo, sou um pecador, sou um verme. Realmente nós somos pecadores. Mas aquele que deu sua vida na cruz morreu por esse pecador e quer te dar uma vida nova. Isso que foi conquistado na cruz. Então agora pare e pense, não olhando do seu olhar pessimista, de falar assim, bom, eu sou um fofoqueiro mesmo, então meu destino é o inferno. Não. Pare e pense como a sua vida sendo objeto da misericórdia. Pare e pense, reflita agora na sua vida, com algumas perguntas que eu vou fazer, mas não do olhar pessimista e acusador, que é o do demônio, mas com o olhar de Jesus, que se preciso fosse, daria a vida dele novamente, só por você. Agora reflete, como está o meu interior? Eu separo um dia para rezar, para procurar a Deus, para falar com Ele, para buscar algum relacionamento? Quanto tempo faz que eu não me confesso? Como eu estou utilizando meu tempo? Seja ele de afazeres e obrigações ou de tempo livre. Como eu utilizo? Quais ambientes eu tenho frequentado? Quem são as minhas companhias? O que se passa na tela do meu computador, do meu celular, da minha TV? Como tem sido o seu cotidiano, a sua rotina? Pode abrir os olhos. É preciso refletir. Porque senão você pode vir em todas as missas, todos os dias, vir aqui no grupo de oração todas as vezes, escutar homilias, fazer cursos, fazer curso de teologia, de filosofia. Se aquilo que chega a você não gera uma transformação interior, é em vão. É tempo gasto. Deus não quer só que você ocupe o seu tempo vindo para a igreja, ocupe o seu tempo participando da pastoral, não sei das quantas, ocupe o seu tempo na correria, que você está sempre na correria. Deus não quer que você ocupe só o seu tempo, mas que isso transforme o seu interior, gere uma mudança, gere uma vida nova. E aqui na palavra também fala os frutos da sabedoria. É lindo, são lindos os frutos da sabedoria. Só que a gente só olhar para eles e falar, nossa, eu quero isso, Deus. Sem um passo, você fica num círculo. Não, eu quero. E você pede, eu quero. Aí na hora que é necessário decidir agir com sabedoria, você dá o passo ao contrário do que você estava pedindo. Deus, eu quero sabedoria. Deus, eu quero ser uma pessoa melhor. E aí na hora que vem aquela situação, como essas que eu coloquei para a gente refletir, você dá o passo ao contrário do que você estava pedindo. Então é necessário ter uma decisão, dar um passo firme. Se nós queremos a sabedoria. E a sabedoria é um fruto do Espírito Santo. É um dos dons do Espírito Santo. Inclusive aqui no domingo o Padre Reinaldo distribuiu tipo um marca-página assim, com uma oração e um dom. E rezou para que aquele dom, falou, quem recebeu o dom da sabedoria, fica de pé. E rezou para que o Espírito Santo desse esse dom para a pessoa. E eu recebi o da sabedoria, inclusive, no domingo. Achei muito providencial. Então, a sabedoria é um dom. Dom é de graça. É uma doação. Deus fala, toma aqui. É seu. Então nós temos que pedir, mas também dar passos na direção do nosso pedido.
vai ficar um pouco mais claro. Sabe por quê? A parte de Deus já está feita, Ele já está dando, Ele fala, está aqui, ó. Você quer? Eu estou dando já. A gente precisa fazer a nossa. Nossa parte é duas coisas: pedir e agir conforme o que nós pedimos. Vai ficar um pouco mais claro. Cadê? Aqui. Quem pode dar um exemplo? Vamos ver quem lê a Bíblia. De sabedoria. Uma pessoa muito sábia que a gente já viu aqui na Bíblia. Vai. Pode falar, se errar não tem problema. A Bíblia é grande. Ó. Salomão ganhou. Salomão tinha muita sabedoria. Por quê? Ele pediu. E não foi qualquer pedido. Deus, quando ele foi escolhido para reinar, continuar o reino do povo de Israel, que era do seu pai Davi, Deus, está escrito na palavra, Deus apareceu para Salomão e falou assim: pede o que você quiser. Mano, já pensou se Deus aparecesse hoje e falasse para você: pede o que você quiser. Qualquer coisa, o que você quiser. Já pensou? O que será que você ia pedir, hein? Talvez se a gente escrever num papel o que a gente fosse pedir, a gente vai saber como é que está nosso interior. O que a gente tem buscado, como a gente tem andado, como é que está a nossa vida. Deus falou para Salomão: pede o que você quiser. E ele falou: Senhor Deus, você me escolheu para governar esse povo. Então eu peço sabedoria, porque ninguém poderia fazer uma missão dessa sem sabedoria. E Deus deu. E Deus fez ainda mais. Deus falou assim: porque você me pediu sabedoria, e não riqueza, e não a vingança dos seus inimigos. Ou, como a gente vê na história aí do Aladim, né? Que ele pede coisas. Eu quero isso, quero aquilo, quero ser mais, quero não sei o quê. Se embanana todo. Em vez de pedir essas coisas, ele falou: eu quero sabedoria. Então Deus, além de dar sabedoria para ele, falou: eu vou te dar a riqueza, o povo vai ser próspero. De tal maneira havia riqueza naquela época no povo de Israel, que falou que, sabe essas pedrinhas que a gente vê no chão? Era ouro naquela época. O ouro era como se fosse pedra que fica no chão. Tamanha era a prosperidade de Israel. Mas eu não estou falando de prosperidade financeira. Porque era uma prosperidade completa que o povo tinha. Por quê? Porque acima das coisas estava a sabedoria. Estava a sabedoria que vem do alto, que ele pediu e Deus deu. Então, esse é o segredo. Talvez os planos não estão dando certo. Por quê? Você pegou, sentou e falou: não, vou fazer isso, aquilo, e esqueceu de falar: Senhor, ilumina, me dá sabedoria, ilumina a minha inteligência, que às vezes sou meio burro, para eu fazer os planos direito, para que esses planos deem certo. Senhor, eu queria tanto uma namorada, eu queria tanto casar, eu queria tanto isso, tanto aquilo. E às vezes você nem pede, mas vai com toda a garra buscar, só que não pediu sabedoria para Deus. Aí você se perde no caminho. A sabedoria, ela vai balizar, ela vai colocar você no trilho que vai para o céu. Isso que a sabedoria faz com a gente. Salomão não quis se gloriar quando ele foi escolhido. Ele subiu no monte onde Deus apareceu para Moisés, e lá ofereceu 1000 holocaustos, 1000 sacrifícios. Depois disso, então, Deus apareceu e falou para ele: pedes o que quiseres. E aí ele pediu a sabedoria. Então isso nos dá uma dica.
se a gente não buscar uma conexão com Deus, estar perto dele, através da oração, através do grupo de oração, através da missa, através dos sacramentos, foi as coisas que eu falei para a gente pensar. Quanto tempo eu não me confesso? Eu separo um tempo para rezar? Quem são minhas companhias? Ora, com certeza, na época lá de Salomão, haveriam mulheres ali para seduzir ele, porque era de interesse delas. E podiam fazer ele jogar tudo fora, assim como Sansão fez com Dalila. Mas ele pediu o que primeiro? Sabedoria. Ele foi a Deus, orou, e Deus lhe concedeu sabedoria. Então é isso que nós precisamos fazer. Pedir e caminhar em direção ao nosso pedido. Também em São Tiago, no capítulo 1, versículo 5, ele fala assim: se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente, com simplicidade e sem recriminação. Ou seja, é para todos. Se alguém quer, pede, que Deus vai dar. Então, digamos que são 2 momentos. O grupo de oração é um momento de pedir. Vem Espírito Santo, vem Jesus, transforma a minha vida. Um momento, às vezes, onde a gente se ajoelha e faz um momento de reconciliação, de pedir perdão pelas falhas, pelos excessos, por aquele que a gente não perdoou. É um momento que a gente pede. Agora, lá na vida pessoal, é um momento que a gente age. Então nós precisamos unir esses 2 momentos. A hora de pedir e rezar e a hora de agir. Porque senão na hora que uma das crianças lá em casa faz besteira, sei lá, começa a desenhar vários bonequinhos na parede, coisas assim. Ou vai lá, o mais novo está em paz. Aí vem o mais velho e começa a irritar ele. Aí vem chorando. Aí aquilo que precisava ser feito, você tem que parar para atender o mais novo. Aí dá vontade de você torcer o pescoço do mais velho e falar: por que você fez isso? Estou dando exemplos da minha vida, né? Ou lá no trabalho, quando você está pronto para bater os números, aí aparece uma diferença que você tem que revisar tudo. Oh meu Deus. É nessas horas que a gente vai ter que pedir: Senhor, me dá sabedoria para agir, senão eu mato um. As esposas que eu diga, né? Deus, me dá sabedoria, que se der força, eu acabo com esse traste. Eu mato se me der força, me dá sabedoria. E agir nesse sentido. Assim como eu falei da última vez, na última pregação. O que eu estou dizendo está tudo aqui na Bíblia. Existem vários lugares onde eu consegui pesquisar. Sabe por quê? Estar aqui na frente e falar para vocês é primeiro eu olhar na minha vida tudo isso. Eu fazer uma recapitulação e falar: nossa, eu estou desse jeito mesmo aqui, olha, nossa, que tranqueira. Aquele que prega aqui na frente, seja eu ou seja o mais importante da renovação carismática da igreja. Isso só muda o grau de responsabilidade. Porque quem está com o microfone tem mais responsabilidade. Mas a conversão é igualzinha, é para todos nós. E eu digo a vocês que é possível pedir sabedoria a Deus e Ele nos dar para a gente agir com sabedoria. Eu não sei se Deus vai aparecer para você e falar assim: pede o que quiseres. Eu acho que não. Eu acho que não. Mesmo assim, pede. Deus, me dá sabedoria. O meu pai é um exemplo. Desde sempre que eu ouvi ele falando nesse sentido, ele fala assim que um dos dons que ele mais sempre pediu e sempre quis era discernimento. Discernimento. Para na hora de agir, não fazer cagada.
Não pisar na bola, não ferir alguém. Ou, na hora de propor algo, ter o discernimento do que é melhor. É como pedir sabedoria. Sabedoria que vem do alto. Então eu faço um desafio aqui para a nossa semana. Ler novamente São Tiago, capítulo 3. Ler o capítulo inteiro. E pedir sabedoria. Na hora que você sentir que está vindo aquela vontade de... você viu ela? Olha lá. Olha lá, olha lá. Não é nem falar, né? Hoje em dia é só o WhatsApp, né? Você fala, você ficou sabendo? Já era. Aí, já era. Ou então, rolar lá no seu feed do Instagram, do Facebook, sei lá qual é a sua rede social. Rolar ali e ficar só vendo a fofoca dos famosos. Ai, o que aconteceu com a Virgínia? Ai, que não sei o quê. Ou então, no que o algoritmo vai te sugerindo e você vai ali gastando tempo e a preguiça vai te dominando. Espírito Santo, vem. Eu preciso de sabedoria. Vem, Espírito Santo. E nas decisões, principalmente. Quando você sabe que precisa tomar uma decisão, vem, Espírito Santo. Deus, me dá sabedoria. Numa prova, o Rafa que fala isso. Na hora da prova, na hora que você tem que fazer lá as provas da faculdade, as provas da escola, a prova de autoescola, segurando o volante, tremendo, com medo de estragar tudo, os R$2.000 que você gastou. Espírito Santo, me dá sabedoria, me ajuda a lembrar tudo que eu tenho que fazer, me ajuda a lembrar o que eu estudei para essa prova. Esse é o único jeito. Eu aprendi isso muito nesse grupo de oração, que apesar de ser servo e se preparar e ensaiar e fazer parte do Ministério de Música, que se eu não busco primeiro aqui dentro, eu nem sirvo para ir lá pegar o violão e tocar, por mais que eu saiba. Eu tenho que buscar aqui dentro primeiro. Aí então, eu vou poder servir. E na nossa vida pessoal é assim também. Vamos ficar de pé e vamos pedir sabedoria para Deus. Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos dê sabedoria, que Ele nos ensine a dar os passos corretos, que Ele nos ajude a lembrar de pedir para Deus a sabedoria.